Bom dia a todos e a todas. Queria manifestar a minha satisfação por estar aqui presente neste seminário. Isso é compreensível para aquilo que já foi dito pela professora Natália e pela professora Sónia Ruma. É um prazer ser apresentado, ou um privilégio ser apresentado por uma pessoa que me ligam laços de trabalho de pesquisa, de reflexão e laços de amizade, que é a professora Sónia Ruma, e, portanto, estou muito satisfeito por estar aqui, mas queria dar especialmente as boas-vindas a todos os colegas que vieram para participar neste seminário. A minha conferência tem como título Educação de Adultos na Viragem do Milénio, Tensões e Desafios no Caso Português. Portanto, é algo ambicioso, na medida em que pretende abarcar todo o lado e pretende fazer, de alguma maneira, uma síntese sobre aquilo que é possível, do meu ponto de vista, dizer sobre esta matéria. Mas eu tentarei, nesta conferência, situar a especificidade do caso português no âmbito mais largo que é o da União Europeia, onde Portugal está integrado e que aderiu em 1986, e, dentro desse panorama, dar um destaque particular ao programa Novas Oportunidades, que era um objeto de estudo, pesquisa que agora finaliza, como disse a professora Natália, e no quadro desse programa há a questão das competências e há a questão do reconhecimento de adquiridos experienciais, que me parece ser talvez o aspecto mais marcante deste virar do milénio em Portugal e na Europa também. Hoje já temos um recurso suficiente para poder dizer que o século XX representou o triunfo inequívoco da escolarização e da formação de jovens e adultos, mas essa afirmação da educação é concomitante com a existência do paradoxo, ou de vários paradoxos, mas um deles é a produção de riqueza, a capacidade de produzir riqueza que caracteriza toda a evolução da segunda metade do século XX e, por outro lado, aquilo que vários autores chamam a explosão das desigualdades sociais. Isto é, nós confrontamos com problemas civilizacionais e é, por exemplo, altamente perturbador ler o que escreve o historiador Eric Hobsbawm a propósito do progresso na segunda metade do século XX. Ele diz que um dos indicadores mais evidentes desse progresso, entre outros positivos, não é? É o progresso da tortura que tinha sido abolida pela Revolução Francesa, está legalizada nos países das democracias ocidentais. Por outro lado, em Portugal vivemos um paradoxo mais à nossa medida, mas que não deixa de ser um paradoxo face ao esforço de escolarização e de expansão da educação de adultos desde o 25 de abril, que é a continuidade de um déficit de qualificações quando temos como referência os nossos parceiros europeus, apesar das melhorias estatísticas que foram conseguidas com o programa Novas Oportunidades, e, por outro lado, termos uma geração de jovens aparentemente superqualificados e que não encontram lugar no mercado de trabalho e que são forçados a emigrar ou ficar em situação de desemprego. Acho que estes paradoxos tornam claro que há uma linha, apesar dos progressos no campo da educação e da formação, há uma linha tênue que separa a civilização da barbárie e a da barbárie que poderíamos falar longamente se quiséssemos aqui reconstituir o que foi a segunda metade do século XX, que tem sido este início do século XXI. Na viragem do milénio, no que diz respeito à Europa, prevalecia o otimismo em relação à formação entendida como subsidiária de uma trilogia que é a produtividade, a competitividade e a empregabilidade. Esta trilogia está longe de ser uma trilogia harmoniosa, na medida em que há uma conflitualidade interna entre, por um lado, o aumento da produtividade e da competitividade e, por outro lado, o da empregabilidade, na medida em que o aumento da produtividade e da competitividade que pode resultar do valor incorporado pelos processos educativos
não tem contrapartida, ou tem contrapartida numa rarefação dos empregos, o que se traduz pela existência de problemas sociais extremamente importantes em todo o mundo, mas particularmente na Europa e, em particular, como sabem, na periferia sul da Europa. Todo o desenvolvimento da educação e formação de jovens e adultos na segunda metade do século XX e até agora foram marcadas por um pano de fundo ideológico que tem como referências, por um lado, a teoria do capital humano, que foi sofrendo algumas adaptações, mas continua a ser, e que foi decisivo, fundamental no primeiro quartel da segunda metade do século XX, e uma ideologia desenvolvimentista que resulta fundamentalmente do fenómeno da descolonização e do acesso à independência daquele conjunto de países que viriam a constituir o terceiro mundo e que tiveram uma importância política e económica decisiva na segunda metade do século XX e que associam a educação ao desenvolvimento, identificando desenvolvimento com crescimento e crescimento com diminuição das desigualdades. Desse ponto de vista, há claramente uma decepção em relação à formação relativamente a um período que foi, que é ainda, um período que pretende ser de euforia. O final do milénio, na última década do século XX, foi marcado por vários acontecimentos que mostram, a publicação de vários documentos que mostram a importância decisiva da aprendizagem ao longo da vida, da educação entendida como um processo permanente na Europa e em todo o mundo. Lembro que na Europa, nessa década, foi publicado um livro branco sobre a aprendizagem ao longo da vida, foi um ano consagrado à aprendizagem ao longo da vida, foi elaborado um memorando ao longo da vida e foi definida uma estratégia chamada Estratégia de Lisboa para a continuidade do processo de integração da União Europeia, que tinha como referencial principal a aprendizagem ao longo da vida. Esta importância e o que está por trás, em termos de conteúdo deste conceito de aprendizagem ao longo da vida, inscreve-se na continuidade de uma deriva vocacionalista que já vem dos anos 80 e que representa uma ruptura com a visão da educação permanente, tal como esse conceito estava plasmado naquilo que é o documento fundamental da Unesco, Aprender a Ser, e que fixou como um conceito de educação permanente com uma perspectiva mais claramente humanista, por oposição a esta visão redutora e educacionalista. Eu vou citar aqui a Paula Guimarães, que recentemente publicou a sua tese e que é uma das teses que é um dos trabalhos, um conjunto de largo de trabalhos que tem contribuído para alimentar o nosso conhecimento e a nossa reflexão. Ela diz, passa a citar, que as novas prioridades, no final do século, do milénio, apelavam à educação e formação para a competitividade através da articulação da educação de adultos com objetivos económicos e sociais definidos na Estratégia de Lisboa e na Estratégia Europeia de Emprego. É neste cenário que a educação de adultos passou a ser vista como um processo central para o crescimento económico, o aumento da produtividade, para a competitividade e a capacidade de adaptação dos trabalhadores a contextos e a formas de trabalho inovadoras. É neste pano de fundo que a educação de adultos emerge como uma estratégia de gestão de recursos humanos, verificando-se, por tal, um desprezo de dimensões participativas, autonómicas, democráticas e de educação crítica. Fim de citação. A progressiva afirmação de uma subordinação funcional da formação à gestão de recursos humanos ao serviço do capital ocorre tendo como referência um quadro de mutações que se verificaram na Europa entre os anos 70 e os anos 90, ao nível económico, ao nível político e ao nível social. Ao nível económico, há uma aceleração do processo de integração económica supranacional com a criação da zona euro e a consolidação da União Europeia, e esse processo de integração económica deslocou ou contribuiu para deslocar o centro do poder dos Estados tradicionais para as grandes empresas multinacionais e para os órgãos supranacionais, como é o caso do Banco Mundial, do FMI, da OCDE, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, etc. Com a afirmação da hegemonia do capital financeiro
e a emergência daquilo que se tem vindo a chamar a economia de casino e que está na base da crise que vivemos a partir de 2008. Ao nível político, verifica-se uma erosão das competências do Estado-nação, ou dos poderes do Estado-nação tradicional, e há, por isso, um retrocesso da dimensão política, isto é, da dimensão da participação dos cidadãos na tomada de decisões, ao mesmo tempo que há uma crescente monetarização da vida cotidiana. Portanto, do ponto de vista político, de alguma maneira, foi posto em causa um contrato implícito, ou um compromisso entre o capitalismo e a criação de estados de bem-estar, que foi característico da primeira metade, da segunda metade do século XX. Ao nível social, assistimos a uma precarização dos vínculos laborais, à instalação do desemprego estrutural de massas, que deixou de ser visto como um problema, na medida em que antes se defendia o pleno emprego, e passou a ser entendido como uma solução, basta olhar para as políticas que hoje são desenvolvidas em Portugal, e que contribuiu para a criação de um exército de reserva de mão de obra que existe à escala planetária e que contribui para colocar em competição os trabalhadores e acentuar a fragmentação das classes trabalhadoras. Há mais tolerância à injustiça social, a qual se banaliza e, como dizia, como escreveu o Hobsbawm, aprendemos a tolerar o intolerável. Estamos a aprender a tolerar o intolerável. Ao nível da formação, nós transitamos numa situação em que a formação e a educação era vista como direito e como requisito de promoção social, através, tendo como referente a qualificação escolar certificada através do diploma escolar, e passamos para aquilo que Philippe Carré chama uma visão económica e realista de produção de competências. Essa passagem do requisito de promoção social para a competência como requisito de empregabilidade é sinónimo também da afirmação de uma visão ideológica que valoriza o empreendedorismo e a gestão de cada um como capital, num quadro que é completamente diferente daquele que marcou a afirmação dos estados de bem-estar. Em Portugal, na viragem do milénio, aquilo que nós podemos referir como mais significativo é o processo de adesão e de integração de Portugal na União Europeia, o que teve como uma das contrapartidas mais visíveis o acesso ou o fluxo a Portugal de voluntários fundos comunitários. Para vos dar uma ideia rápida desse fenómeno, vou fazer aqui uma citação de um suplemento económico recente no jornal. Desde a adesão de Portugal à União Europeia em 86 até 2011, o país recebeu 80,9 mil milhões de euros em fundos comunitários, estruturais e de coesão, o que representa uma média de 3,2 mil milhões por ano e de 9 milhões de euros por dia ao longo de 25 anos. Isto teve várias consequências, uma delas, um pouco caricata, é de que Portugal se transformou num país da União Europeia com mais quilómetros de autoestrada por habitante e por área por quilómetro quadrado. O que quer dizer que esses fundos estruturais não foram houve um grande investimento na formação, é uma primeira ideia que eu quero sublinhar, mas não foram talvez aproveitados da melhor forma. No entanto, o que eu queria sublinhar é que os anos 90 foram anos, ao contrário do que por vezes é sugerido por muitos colegas meus, que quando circunscrevem a sua análise à educação e à formação de adultos escolarizados, é um período de intensa atividade e de intensa afirmação da educação de adultos, quer por iniciativa pública, e houve grandes programas de formação com base nos fundos comunitários que abrangeram o conjunto da administração pública. Houve um programa especial com fundos avultados para um programa de formação a nível nacional para a administração local. Houve investimento em projetos de formação no campo da saúde e lembro que nos anos 90 foram um período de maior afirmação do investimento na formação contínua de professores e da afirmação de uma rede de centenas de centros de formação de associações de escolas
para pôr em execução um programa de formação contínua de professores. Ao mesmo o IFP, o Instituto de Educação e Formação Portugal, profissional, aliás, afirmou-se como o principal operador de formação contínua de adultos em Portugal, e é preciso não esquecer, e eu voltarei a esse assunto, que, paralelamente à oferta pública, há a afirmação que tem sido crescente da iniciativa das empresas, e, portanto, não é só da esfera do Estado, no sentido restrito, que vêm as iniciativas de investimento na educação, elas vêm também do setor privado, e nomeadamente das grandes empresas multinacionais, como está amplamente documentado num livro que vai ser apresentado amanhã, da autoria de Alba Bernardes, que estuda precisamente as políticas seguidas pelas grandes multinacionais em Portugal nos últimos anos. Portanto, aquilo que eu queria dizer, talvez um pouco em contracorrente com aquilo que tem sido o discurso mais frequente, é que em Portugal a educação e formação de adultos esteve de boa saúde nos anos 90 e, portanto, quando falamos em travessia do deserto, que é uma expressão também muito utilizada neste campo, quando estamos a referir-nos a um período relativamente curto, que é o período imediatamente a seguir ao 25 de Abril, e que é um período de normalização, mas toda a evolução da formação de adultos em Portugal, no ponto de vista global, acompanha a preparação, por um lado, acompanha a normalização, ou seja, digamos assim, o pôr fim àquilo que foram considerados os excessos do 25 de Abril e, por outro lado, preparar a adesão e a integração na União Europeia. Isto tendo a formação duas lógicas fundamentais, uma que é uma lógica de modernização virada para o aumento da competitividade e da produtividade, e outra que é uma lógica de gestão do desemprego. E, portanto, grande parte dos fundos comunitários que afluíram a Portugal foram utilizados como uma espécie de almofada para amortecer conflitos sociais. Portanto, em Portugal, no final do século, nós podemos dizer que, em matéria de formação de adultos, nós tínhamos uma tradição escolar que se traduzia por processos de educação de segunda oportunidade bastante desacreditados, já no final do século, com a avaliação daquilo que foi o ensino recorrente, mas era uma vertente escolarizante que também estava presente na oferta existente no mercado de trabalho, nomeadamente na oferta do IFP, uma vertente escolarizante, e ao mesmo tempo uma tradição profissionalizante de formação entendida de uma forma instrumental em relação ao mercado de trabalho. O programa Novas Oportunidades representa um facto marcante já no século XXI, mas a emergência desse programa só é compreensível a partir, no que diz respeito a Portugal, a partir da sua inserção num novo ciclo político que teve início em 1995 e que se traduziu no acesso ao poder do Partido Socialista, que esteve no poder até 2010, com uma pequena interrupção no início do século, mas que, do meu ponto de vista, não põe em causa a continuidade das políticas. E é, no quadro desse novo ciclo político e em coincidência com, enfim, a definição da estratégia europeia, designada Estratégia de Lisboa, que se inserem outros acontecimentos que são marcantes do ponto de vista da formação de adultos. Queria relembrar a realização do estudo, nos meados dos anos 90, e da publicação de um estudo sobre a literacia em Portugal, coordenado por Ana Benavente, por uma equipa de investigadores coordenada por ela, e que mostrou, pôs, digamos, em evidência os fraquíssimos níveis de literacia da população portuguesa, e particularmente da população adulta e ativa. E isto significa uma nova forma de equacionar a educação e a formação de adultos, que deixa de ter como referência fundamental o analfabetismo, para passar a ter como referência fundamental a literacia. É na sequência deste estudo e da participação portuguesa na Conferência de Estrasburgo da Unesco que é nomeado um grupo de missão
para definir um plano estratégico para o desenvolvimento da educação de adultos. Esse grupo de missão foi coordenado por Alberto de Melo, que tem um papel-chave em toda a história da formação de adultos em Portugal. Aliás, queria divulgar aqui um livro, que provavelmente nem todos conhecerão, mas que foi publicado recentemente e que reúne os escritos de Alberto de Melo nos últimos 40 anos e que é indispensável para o conhecimento e para o aprofundamento do conhecimento sobre o que se passou em Portugal. Esse grupo de missão viria a dar origem à criação da ANEF, a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, que era uma reivindicação antiga das pessoas que trabalhavam na formação de adultos, mas que se vai concretizar no final do século XX e no princípio do século XXI, vai materializar-se de uma forma bastante diferente, naturalmente, daquela que foi imaginada, por exemplo, no Plano Nacional de Alfabetização e Educação Básica de Adultos, ou da maneira como era pensada no quadro dos estudos preparatórios para a reforma do sistema educativo em Portugal nos anos 80 e que constitui um documento também importante na história da educação de adultos. A criação da ANEF teve uma vida efêmera, portanto foi criada em 1999 e extinta em 2002, na altura em que houve uma mudança de governo, mas nós podemos dizer que há uma certa, apesar de tudo, há uma continuidade que viria depois a dar origem ao programa Novas Oportunidades, no que diz respeito à estabilização no terreno de inovações importantes no campo da educação de adultos, que são, por um lado, os cursos EFA, cursos de Educação e Formação de Adultos, que, para além da novidade de terem dupla certificação, poderem ter dupla certificação profissional e escolar, tinham um currículo que era altamente original e inovador, que integrava o processo de reconhecimento de adquiridos experienciais no próprio currículo dos projetos e que deu protagonismo também a um conjunto de entidades chamadas do terceiro setor e que não pertenciam nem ao privado nem ao domínio estatal e que tiveram uma importância decisiva no arranque e na disseminação destes cursos EFA e no arranque dos centros de reconhecimento, validação e certificação de competências. Esta ênfase que é posta na certificação de competências e, portanto, no reconhecimento de adquiridos experienciais é indissociável de um trabalho que foi realizado e que eu acho que deve ser valorizado, da tentativa de criar referenciais de competências-chave que permitissem trabalhar esse processo de reconhecimento dos adquiridos experienciais. Hoje, com o distanciamento que temos, é possível verificar que houve um trabalho muito mais sólido, mais fino, ao nível do referencial para a educação do ensino básico e que o referencial para o ensino secundário, que era também mais complexo e que levantava muitos problemas, se revelou como uma ferramenta menos digamos assim, oleada e nós fomos percebendo, nomeadamente esta equipa do projeto, do contacto que teve aqui com os formadores que trabalhavam no terreno, nos cursos EFA e nos centros de reconhecimento, validação e certificação de competências. Segundo a própria Ministra que lançou este programa em 2005, nessa data havia cerca de 3,5 milhões de adultos inseridos no mercado de trabalho que tinham como habilitações escolares inferiores ao secundário, tendo uma parte significativa destes idades inferiores a 30 anos. O programa Novas Oportunidades foi uma resposta com escala ao déficit de certificação escolar dos adultos. No mesmo livro e noutra passagem, depois no texto escrito eu farei as referências para não estar aqui a sobrecarregar a exposição, ela diz que o objetivo global da iniciativa Novas Oportunidades, passa a citar, inscrevia-se na tradição dos programas de redução do déficit de qualificação de adultos, no momento em que se discutia e preparava a decisão do alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Isto é, a autora e a principal interveniente no processo de decisão política e de execução deste programa faz apelo, por um lado, ao conceito de déficit de certificação escolar e, por outro lado,
ao déficit de qualificação da população adulta, que são duas coisas distintas, porque se aceitássemos a tese da subcertificação, isso, a meu ver, significaria pôr em causa os resultados evidentes do estudo da literacia que foi feito em meados dos anos 90 e, portanto, qualquer comparação com essa situação só pode ser feita a partir de novos estudos sobre os níveis de literacia e a própria avaliação do programa Novas Oportunidades teria de ser feito nessa perspectiva. Ao colocar o programa Novas Oportunidades na continuidade do combate à qualificação escolar, ao déficit de qualificação dos adultos, curiosamente, esta Ministra da Educação, Lourdes Rodrigues, filia diretamente, porque para mim foi uma questão muito recente, e que eu li recentemente também, que foi que dá conta da sua política no governo, filia o programa Novas Oportunidades no Plano Nacional de Educação Popular, que foi desenvolvido em 1952 e, portanto, estabelece uma continuidade entre digamos, dois momentos históricos que são completamente distintos, como é evidente, mas, ao mesmo tempo, esta filiação dá conta de que há uma continuidade em termos de percepção do que é o fenómeno do atraso de Portugal e, portanto, da importância dessa ideologia da modernização e da ideologia desenvolvimentista que eu há bocado referi. Os problemas centrais que foram colocados pelo Programa Novas Oportunidades é que eles representou e foi conduzido por uma reforma e que, portanto, voluntarista e que se defrontou com os problemas com que se enfrentaram as reformas clássicas dos sistemas educativos, que é a questão da passagem do campo da inovação e do campo experimental para uma escala de massas. Portanto, nos primeiros anos, ao nível da ANEF, havia uma rede muito curta de centros de RTCCs, que eram 13 na fase experimental. A evolução do número de centros foi gradual e foi acompanhada no terreno por equipas que davam um apoio direto aos formadores do terreno e, portanto, havia um processo de reflexão constante sobre a experimentação que se fazia no terreno da utilização dos vários instrumentos de trabalho e, com a primeira extinção da ANEF e mais tarde a criação do Programa Novas Oportunidades, passou-se para um programa de certificação em massa, em que o referencial de competência-chave do ensino secundário foi feito, a meu ver, de modo bastante mais apressado e menos. E, de alguma maneira, houve uma perversão do Programa Novas Oportunidades, da introdução em Portugal de uma inovação que é central no campo da educação e formação, quer de adultos, quer de jovens, que é o princípio do reconhecimento dos adquiridos experienciais e que tende a ser confundido com uma certa perversidade de programas de Novas Oportunidades que se transformou num programa de mera certificação. É preciso dizer que em 2010, em relação aos 13 CRVCCs iniciais, passámos a contar com 500 e que, nesse período de tempo, foram certificadas 350 mil adultos, dá bem ideia, num país com a dimensão de Portugal, enfim, da dimensão que teve este programa. Os estudos que temos, que não são muito numerosos, mas que são alguns bastante fundamentados já e investigações de foro, mostram que há duas maneiras de olhar para esta política, para esta iniciativa de Novas Oportunidades, uma a nível macro, outra a nível micro, e se olharmos a nível micro, aparece-nos com alguma clareza a autonomia relativa do nível pedagógico, a diversidade de realidades pedagógicas existentes, a pluralidade de ofertas que coexistem no mesmo território e a especificidade do trabalho dos formadores, que também apresenta nuances muito importantes de região para região, de centro para centro. Tudo isso foi aprofundado
pela Carmen Cavaco na sua tese de doutoramento, que está publicada na Educa e para a qual eu vos remeto e farei desse e outros trabalhos uma referenciação mais precisa e uma utilização mais explícita do texto escrito da conferência. Acho que em Portugal o modo como foi conduzido o programa Novas Oportunidades e depois a transição do ciclo político que coincidiu com a crise económica a nível planetário, a nível da Europa e em particular a nível da Europa do Sul, há uma discussão que está por fazer, que é uma discussão fundamental, que é sobre a questão das competências e do papel que pode ter nos processos de ensino-aprendizagem a definição de competências. Isso só é possível se nós contextualizarmos esse debate no quadro de sociedades que começaram por ser sociedades de informação nos anos 60, hoje chamamos de sociedades do conhecimento, mas que traduzem um crescimento exponencial da informação que tornam muito difícil a gestão dessa informação e que põem em xeque uma pretensa educação de tipo enciclopédico que só poderia assumir uma forma bancária e transmissível. Neste sentido, os conceitos de educação permanente e mais tarde de aprendizagem ao longo da vida, que embora não sendo perfeitamente coincidentes, têm alguma continuidade, o conceito central, e o remeto-vos para o trabalho de Patrícia Ávila, que é um trabalho notável neste aspecto, em termos de revisão da literatura e de clarificação de conceitos, nós vivemos num contexto em que há uma centralidade da literacia, ou seja, a necessidade de dotar a população adulta e jovem de um conjunto de competências-chave ao nível da literacia entendida no sentido mais amplo, que implica não apenas a leitura e a escrita, mas a numeracia, a literacia informática, a literacia científica, etc. Portanto, é em relação a esse conceito abrangente de literacia que eu penso que só é enunciável em termos de competências e não em termos de saberes disciplinares que poderiam ser acumulados numa perspectiva bancária. Eu quero dizer que não há nenhuma aprendizagem sem informação e, portanto, qualquer processo de ensino-aprendizagem implica selecionar informação, portanto, selecionar conteúdos. E, portanto, uma ideia forte que eu gostaria de transmitir nesta minha intervenção é de que considero que a oposição entre competências e conteúdos é uma falsa querela, porque o problema está mal equacionado. No entanto, há aqui problemas que decorrem da própria ambiguidade do conceito de competência, que remete para a elaboração de referenciais de competências-chave utilizáveis na educação dos jovens e na educação de adultos, mas que apresentam uma dupla face, na medida em que aparece como uma inovação pedagógica que se afirma no quadro de um contexto de afirmação da formação da educação de jovens e adultos, num contexto de produção da conformidade, em que se passou de uma visão humanista da pessoa humana como sujeito central da educação para o indivíduo que, na nova sociedade, é encarado como um mero produtor e consumidor. A formalização de saberes tácitos em competências está no cerne dos processos de reconhecimento dos adquiridos experienciais e penso que ainda posso dedicar um pouco de tempo à questão da importância que eu considero ter este reconhecimento de adquiridos experienciais, que foi introduzido em Portugal no final do milénio, como disse, mas que tem tradições mais antigas no quadro europeu. A importância atribuída ao reconhecimento dos adquiridos experienciais é recente, mas não constitui uma novidade. É possível reconstituir a sua filiação histórica ao nível das práticas educativas, ao nível da teorização pedagógica e ao nível de movimentos educativos que marcaram a segunda metade do século XX. No caso de Portugal, este tema passou a estar na ordem do dia a partir da criação da ANEF, a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, que instituiu procedimentos de reconhecimento, validação e certificação de competências no quadro de uma política dirigida a públicos pouco escolarizados, conceito que é algo de um processo de desconstrução pela Carmen Cavaco no seu trabalho, que eu já repeti. Ora, o sentido deste tipo de procedimentos, de algum modo, se pode considerar, ou se deve considerar como dirigido preferencial ou exclusivamente
aos públicos adultos, a sua necessidade e interesse são cada vez mais evidentes ao nível, por exemplo, do ensino superior e ao nível do ensino e da educação das crianças e dos jovens. Para adultos e crianças muito ou pouco escolarizados, o que está em causa é do essencial e idêntico. Saber qual é a importância da experiência na aprendizagem e quais as suas consequências em termos dos modos de conceber e concretizar o trabalho pedagógico. Mas é sem dúvida no âmbito da formação de adultos e da sua relação com o mundo do trabalho que é necessário procurar as razões de fundo que justificam a pertinência atual do reconhecimento de adquiridos e a sua integração institucional nos sistemas de educação e formação. E essas razões decorrem fundamentalmente de três ordens de fatores. A primeira, que se relaciona com a crescente mobilidade profissional, a segunda, que se prende com a mudança de natureza dos diplomas escolares e a terceira, com o triunfo da noção de competência como referencial da formação. Neste quadro, o conceito de competência deve ser, do meu ponto de vista, como algo, e eu aqui retomo o conceito de competência tal como foi trabalhado por Guilherme Boterfi, de que eu me apropriei para os meus próprios trabalhos de pesquisa e de reflexão, não é nem um atributo pessoal independente do contexto, nem o resultado de um somatório de atividades certificadas por diplomas escolares. A competência surge como algo que é da ordem do saber mobilizar, só compreensível e suscetível de ser produzido em ato. As competências aparecem, portanto, nesta perspectiva, como emergentes da ação, o que lhes confere um caráter finalizado, contextual e contingente. Esta noção de competência conduz a relativizar a importância das formações iniciais prévias ao desempenho profissional e a evidenciar as potencialidades formativas da experiência em contexto de trabalho e de vida. Ao nível macro e do ponto de vista social, a emergência daquilo que se chamou um modelo de competência, pelo pensar em autores como o Dubar, acompanha a transição de uma sociedade baseada no pleno emprego para uma sociedade caracterizada pelo desemprego estrutural de massas e pelo caráter precário dos contratos de trabalho. Neste sentido, o modelo de competência supõe e é acompanhado por uma subalternização das modalidades de negociação coletiva das relações de trabalho e por relativa fraqueza dos sindicatos, e esta subalternização e esta fraqueza são simultaneamente causa e consequência dos fenómenos de crescente mobilidade e flexibilidade numa mão de obra atomizada e enfraquecida perante as entidades patronais. As novas modalidades de regulação do mercado de trabalho, por vezes apresentadas como mais livres, mais incentivadoras do mérito e da iniciativa pessoais, instituem-se de facto num contexto desfavorável para aqueles que no mercado de trabalho oferecem as suas competências a troco de um emprego e de um salário. Os tempos atuais são tempos de individualização dos riscos sociais e no centro dos projetos de integração europeia e da dita sociedade cognitiva, entre aspas, está esta ideologia individualista que responsabiliza cada indivíduo pelos seus êxitos e pelos seus fracassos. Se é certo que o reconhecimento de adquiridos experienciais tem uma filiação de uma tradição educativa humanista e personalista, não é menos certo que a recente institucionalização de políticas e práticas neste sentido se inscreve e se filia de um modo mais direto e mais próximo em orientações de responsabilização individual, procurando ensinar os indivíduos a gerirem-se a si próprios como um capital e incitando-os a tornarem-se empresários de si mesmos. É neste quadro que nós podemos reconhecer a existência de um paradoxo em que o recente desenvolvimento da prática de reconhecimentos de adquiridos experienciais, acompanhada pela criação de instrumentos técnicos próprios com consequências em termos de certificação e definição de percursos de formação, é algo novo e recente na Europa e em Portugal, mas é, contudo, marcado por um paradoxo que reside no facto de uma inspiração humanista estar associada a políticas e práticas de formação que contrariam essa inspiração fundadora. A ideia da construção de pessoa no quadro de uma cidade educativa, contrapõe-se uma orientação educativa funcionalmente subordinada à produção de indivíduos, definidos pelas suas capacidades de produtividade, de competição e de consumo. O sentido atual da prática sistemática de reconhecimento, validação e certificação de competências precisa, para ser plenamente compreendido, de ser contextualizado no quadro de uma evolução do campo da educação e da formação orientada
para a produção e gestão dos recursos humanos. O desenvolvimento de recursos humanos no sentido de mão de obra, que é o sentido mais redutor. O desenvolvimento de mecanismos institucionais e a afirmação de técnicas e instrumentos que viabilizem o reconhecimento e a certificação de aprendizagens realizadas por via exponencial inscrevem-se em políticas e práticas de educação e formação de adultos que apresentam uma dupla vertente. Por um lado, ao nível dos métodos que são propostos, apresentam-se como inovadores e filiam-se numa tradição de crítica ao modelo escolar identificado como uma escola tradicional ou escola bancária, no sentido que Paulo Freire atribui a essa expressão, valorizam a centralidade da pessoa. Por outro lado, as finalidades que são perseguidas a nível macro-social subordinam funcionalmente estes métodos à produção de indivíduos que sejam mais competitivos, que produzam e que consumam mais. E a este propósito, eu gostaria de vos ler uma citação que me parece bastante pertinente do Alberto de Mel, que é de um texto já dos anos 90, em que ele afirma: enquanto aceitarmos a submissão de todas as decisões à chamada racionalidade económica, é impensável qualquer discussão séria sobre os valores imanentes às políticas ou qualquer participação significativa dos cidadãos. Ser a economia entre aspas, a decidir, quer dizer ser o dinheiro a decidir, ou seja, em última análise, os grandes grupos financeiros que controlam hoje os capitais que circulam em torno do planeta à velocidade da luz para se concentrar onde render mais e mais depressa. Eu vou finalizar, não com um conjunto de conclusões fechadas, porque para mim, pessoalmente, estou ainda numa fase de afinação, de conceitos e de reflexão, portanto, aberto ao questionamento e ao diálogo, mas um conjunto de tópicos que, a meu ver, poderão ser mais interessantes para uma conferência de abertura que remete para tópicos a discutir e não para conclusões a reter. Os tópicos são 5. O primeiro grande tópico que me parece hoje ser evidente é o fim, diria, definitivo das ilusões sobre as virtualidades intrínsecas à expansão do movimento de escolarização e de educação por si sós. Isto é, desde os anos 70 que nós sabíamos isso pela investigação sociológica, mas isso foi pouco integrado ao nível das ciências da educação e ao nível da prática pedagógica. Não há uma linearidade nem uma adequação entre aquilo que é o mercado de trabalho e vida e aquilo que é a produção de diplomas escolares. Essa não linearidade entre estes dois mundos, digamos assim, que se traduz também em percursos de formação que não são lineares relativamente à formação recebida anteriormente e que é um tema que é largamente desenvolvido pela Natália nos trabalhos que publicou na Educa e que são o resultado da sua tese de doutoramento, sobre essa ausência de linearidade e sobre a diversidade de percursos de formação para os mesmos pontos de partida em termos de formação de base. Embora não traduz no sentido de diminuir o interesse, embora o trabalho da Natália diga respeito a públicos que são qualificados, altamente qualificados do ponto de vista da realidade portuguesa, ou seja, os licenciados da Universidade de Lisboa. Portanto, o que nós temos hoje é, ao mesmo tempo, em consonância com um contínuo crescimento da oferta educativa para todos os níveis de ensino e da área, uma rarefação dos empregos que coincide com a desvalorização dos diplomas e que se traduz numa situação de desemprego estrutural de trabalho precário, de proletarização generalizada do trabalho intelectual e, portanto, a nível global, da existência de mais proletários, menos empregos, um exército de reserva mais numeroso e o regresso de formas de exploração baseadas na mais-valia absoluta e que hoje são visíveis a olho nu na sociedade portuguesa, que consistem em reduzir drasticamente os salários e em aumentar o tempo de trabalho. São formas, digamos, retrógradas de um ponto de vista do
que seria o crescimento ou desenvolvimento virtuoso do capitalismo. O segundo tópico é aquilo que me parece ser uma leitura que pode enriquecer as leituras que têm vindo a ser feitas sobre a evolução da política de educação de adultos em Portugal, que em vez de a apresentar como uma ausência de políticas e como uma existência por omissão, eu considero que desde os meados dos anos 80 há uma política de formação de adultos em Portugal e na Europa que é consonante com a integração europeia e com a adesão de Portugal à comunidade europeia e com o fluxo dos fundos comunitários. Portanto, mas isto exige que, ao olharmos para a educação e formação de adultos, não fiquemos restringidos aos ditos públicos pouco escolarizados e à formação escolar de segunda oportunidade. O terceiro tópico que me parece essencial e que eu já há bocado referi e que eu apenas enuncio, é que considero que há uma falsa querela que precisa de ser desmontada e esclarecida na oposição entre os processos pedagógicos baseados na definição de competências e os processos pedagógicos baseados na definição de conteúdos. E que, na minha opinião e no estado atual das minhas reflexões, eu estou de acordo com a Patrícia Ávila no sentido de que aquilo que é central em termos de conceito hoje para pensar a educação e formação é o conceito de literacia, que substituiu a perspectiva do combate ao analfabetismo que se afirmou nas primeiras conferências da Unesco feitas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Quarto tópico. Em Portugal, o Programa Novas Oportunidades baseou-se e deu notoriedade a um património pedagógico que é, a meu ver, valioso e que revelou, e há aqui um campo que é um campo por explorar em termos de pesquisa, que é a diversidade de práticas pedagógicas que houve no terreno, a maneira como foram utilizados os materiais e os instrumentos disponíveis e, portanto, valorizar o que representa este património, que não pode ser deitado, como se diria, deitar fora o bebê e a água de banho, a partir de um julgamento simplista, sumário, daquilo que foi a perversão do reconhecimento de adquiridos experienciais em Portugal por via da transição de uma escala pequena para uma escala de massas com o programa Novas Oportunidades. Finalmente, um último tópico que se inscreve na reflexão que vem sendo feita e no trabalho que tem sido desenvolvido por a equipa de investigadores brasileiros e portugueses que estão na base da organização deste ciclo de seminários que já tem vários anos de tradição. A construção de modos de vida que superem a lógica do capital apela àquilo a que o Alberto Melo chama neste livro uma educação subversiva, que só pode ser feita, do meu ponto de vista, de baixo para cima, em ilhas de criatividade e resistência e com base em fortes movimentos sociais. E, portanto, eu acho que temos que repensar também a ênfase que tem sido colocada da parte dos investigadores sociais e dos investigadores em ciências de educação numa perspectiva estadocêntrica das políticas e das práticas de educação que dão visibilidade, sobretudo, às políticas que são da esfera do Estado. Obrigado pela vossa atenção.